Olá, tudo bem? Estamos de volta com o nosso Farol Tricolor. A notícia do dia é essa: Rogério Ceni oficializado como treinador do Bahia. Contrato assinado. Uma coisa é certa: Rogério Ceni, à beira do gramado, muda o comportamento do time do Bahia, do adversário e até do árbitro, até do conjunto de arbitragem. Não é mesmo, Diego? É isso aí, Rogério anunciado. Vamos falar tudo sobre essa contratação, mas inicialmente vamos rodar nossa vinheta para iniciar os trabalhos. Prontinho, de volta aqui, pedindo inicialmente a todos que acompanham esse vídeo, que curtem esse conteúdo, né? Que deixem o seu like, se inscrevam no canal, ativem as notificações, comentem, compartilhem à vontade para a gente continuar crescendo com esse projeto junto com a torcida, com a galera tricolor. Então, essa é a notícia, é a confirmação há pouco de Rogério Ceni como o novo técnico do Bahia. E a gente compartilha já com os amigos, pai, aqui a informação principal, informação oficial do clube, divulgada há poucos minutos. Estamos na noite do sábado, dia 9. Acabou de ser Isso. oficializado Rogério Ceni como treinador. Ele disse que assina o contrato, é a notícia oficial, novo comando. Assina o contrato até 2025, né? Terá o primeiro contato com o elenco do Bahia na segunda-feira pela manhã no CT Evaristo de Macedo e a apresentação dele será à tarde. Fala um pouquinho da carreira de Rogério como jogador e como técnico, notadamente como técnico, né? Que é o que mais interessa, e fala dos auxiliares que Rogério traz. Rogério traz com ele dois, três, quatro profissionais, né, entre auxiliares técnicos e um preparador físico. Então, Rogério traz sua comissão, provavelmente, vamos dizer assim, de confiança, né, de É. profissionais que ele já conhece, que já devem ter trabalhado com ele, para iniciar esse trabalho que todos esperamos que seja de muito sucesso no Esquadrão, pai. Perfeito, perfeito. Rogério Ceni, alguns já perguntam, vai resolver? Aí é forte demais, né? Espero que vá melhorar. A situação do Bahia é delicada. Restam 16 partidas para o tricolor, 8 em casa e 8 fora. Já a primeira partida pós-chegada do Rogério Ceni vai ser fora contra o Coritiba, um jogo que está na faixa onde o Bahia tem convivido recentemente nesse Campeonato Brasileiro. Mas aguardemos. É um treinador que tem potencial, indiscutivelmente. Pode não ser o mais simpático dos treinadores. Alguns dizem que o Rogério Ceni é uma figura difícil, mas tem conteúdo. Diante das opções, para Diego, já expressou isso aqui no Farol Tricolor, o melhor de todos era Galhardo. Marcelo Daniel Galhardo, argentino, que foi um ótimo atacante e, sem dúvida nenhuma, uma grande opção. Mas sem conhecer o futebol brasileiro e um técnico de renome internacional, não aceitaria de pronto chegar para treinar uma equipe já com o segundo turno do campeonato em andamento. Aí você pode dizer, Rogério não tem nome? Tem, muito nome. Um profissional consagrado, notadamente como goleiro, mas que já conhece o futebol brasileiro, já conhece o futebol do Nordeste, já treinou Fortaleza, por exemplo. Me parece uma boa opção, hein, Diego? A mim também. A mim também, entre os nomes cogitados, né? O outro nome que pintava forte aí nas notícias era de Maurício Barbieri, e a gente até conversou sobre isso no último vídeo. Eu penso que Rogério tem uma visão mais ampla, uma carreira muito relevante de jogador, de conquistas importantes, inclusive Campeonato Mundial de Clubes, Libertadores, 3 campeonatos brasileiros, e já deu bons sinais como técnico de futebol, né, nas suas passagens, tanto por Flamengo quanto especialmente no Fortaleza, que ele fez um grande trabalho. E a gente traz também aqui, para aproveitar e embasar essas informações, uma lista dos títulos de Rogério Ceni. Vou compartilhar também contigo, pai, só para a gente relembrar o que foi que Vamos ele teve de conferir, vamos conquistas, conferir. mas não vamos falar só dos títulos, né? Vamos falar também
em geral, das campanhas que Rogério fez, que muitas vezes os títulos podem enganar um pouco. Por exemplo, o Rogério foi campeão com o Flamengo, campeão brasileiro com o Flamengo, mas ele já chegou na segunda metade do campeonato, foi naquele ano da pandemia, que os jogos ficaram suspensos por meses, né? Mas tem, é claro, seu mérito de ter conseguido acalmar aquelas feras do Flamengo, né? Coisa que ninguém depois dele conseguiu fazer, É inclusive a verdade. contento, né? O Flamengo parecia que Isso. empilharia campeonatos brasileiros, mas depois daquele que o Rogério Ceni ganhou, não foi bem assim. Então, os títulos dele no Flamengo foram o Campeonato Brasileiro de 2020, Supercopa do Brasil vencendo o Palmeiras nos pênaltis em 2021 e o Campeonato Carioca também de 2021. Rogério ficou entre o final de 2020 e o meio de 2021 no Flamengo, mas antes disso, ele teve o seu grande destaque, né, no Fortaleza, quando ele chegou no final de 2017, foi campeão da Série B em 2018, um título extremamente importante para a história do Fortaleza. Depois ele conquistou ainda dois campeonatos cearenses em 2019 e 2020. E em 2019 ele também foi campeão da Copa do Nordeste, título então inédito para a equipe do Leão do Pici, lá de Fortaleza. E aí tem alguns prêmios individuais dele, né, que se destaca o troféu de melhor técnico do Campeonato Brasileiro, a bola de prata de melhor técnico do Campeonato Brasileiro de 2020, que é meio Fortaleza, meio Flamengo, porque ele chegou a dirigir os dois times nesse campeonato, né? Então, Rogério, apesar de ser um técnico emergente, dá para se dizer assim, ele já tem alguns resultados relevantes e pelo menos esses dois trabalhos com títulos, né? No Fortaleza e no Flamengo. E no São Paulo também, que é o time que ele tem um vínculo histórico, um dos maiores ídolos, se não o maior ídolo da história do clube. Ele, apesar de não ter conquistado o título, teve uma passagem longa que durou do final de 2021 até meados desse ano, quando ele não chegou a conquistar títulos, mas ele foi vice-campeão paulista, enfrentando o Palmeiras na final, fazendo 3-1 no primeiro jogo da final, inclusive, mas tomando uma goleada no segundo jogo. E foi finalista da Copa Sul-Americana, perdendo para o Independiente del Valle, mas não deixa de ser uma campanha relevante. As campanhas dele na Série A, só para arrematar esse histórico de Rogério Ceni nos outros clubes como técnico, ele fez campanhas de meio de tabela na Série A, foi nono colocado tanto com Fortaleza quanto com o São Paulo, né? Ele foi em 2000, só para lembrar das campanhas que eu digo assim, as campanhas que ele participou mais ativamente, foi ano de 2019 no Fortaleza, ele só saiu para aquela barca furada do Cruzeiro, né? E só por 8 jogos, mas voltou ao Fortaleza no fim do ano, ele foi nono colocado com 53 pontos, né? E em 2022, no ano passado, ele também foi nono colocado com o São Paulo com 54 pontos. Então foram campanhas de não tanto destaque, mas não campanhas de susto, campanhas de possibilidade de rebaixamento, longe disso, tanto num cenário quanto no outro, pai. E em relação ao Rogério Ceni, alguns já levantam a passagem do Rogério pelo Cruzeiro e essa última pelo São Paulo. Agora vamos pontuar o seguinte: o Cruzeiro viveu uma situação absolutamente conflitada. Questões de diretoria, questões de denúncias diversas, situações fora de futebol que comprometiam a saúde financeira do Cruzeiro. Isso foi indiscutível. Existia também no Cruzeiro, dizem os que acompanham, os que fazem a cobertura do time mineiro, que existia um grupo de jogadores que dominava as ações dentro do Cruzeiro. Situação muito complicada. Tanto que o Cruzeiro depois passou 3 anos na segunda divisão. O Cruzeiro passou 3 anos na segunda divisão. Em relação ao São Paulo, o São Paulo teve uma situação e continua numa situação difícil, é menos pior, mas há cronistas que dizem exatamente isso, que o time saiu de um estado terminal passando para crítico estado. Cronistas paulistas que fazem isso, afirmam isso. Um cronista especificamente. Não me lembro agora o nome, estou no improviso, não vou me lembrar. Qualquer coisa, se eu me lembrar até o fim do programa, eu falo sobre isso. Mas a situação do São Paulo também não era boa. São Paulo está devendo a muita gente. Melhorou, está devendo menos do que já devia, mas ainda tem jogadores que estão botando o São Paulo na justiça. Jogadores que saíram recentemente. Então, uma situação muito difícil. Agora, o que existe é o seguinte, na minha opinião, que o Rogério tem que dominar mais, diminuir mais
aquela postura dele que, em algum tempo, quando foi jogador de futebol, um grande goleiro, capitão do time, comandava o time, tanto que o Aloysio Chulapa o chamava de patrão. O patrão disse que era para fazer isso. Né? O Aloysio Chulapa, o Aloysio Danone, o patrão disse que era para fazer assim, a gente ia fazer. Ele mandava e desmandava, mas ele tinha uma predominância, ele tinha uma altivez em relação ao grupo. Quando jogador de futebol, como treinador, ele ainda não conseguiu isso. Ainda assim, no Flamengo, ele foi campeão brasileiro de 2020, campeão da Supercopa do Brasil em 2021 e campeão carioca também em 2021. O Flamengo, com a situação, a gente vê que é difícil, não é? Para treinador do Flamengo, aquela viuvez pelo Jorge Jesus, que eu acredito que mesmo que voltasse não faria a mesma coisa, aquilo foi um momento, dizem os astrólogos, aquela conjunção astrológica ou coisa assim, deu certo. O Flamengo estava com jogadores em muito boa forma, o treinador, o recado que ele passava chegava bem àquela época, mas o Flamengo também tem um grupo ali que, se o treinador fizer cara feia para certos jogadores, o time não anda. E o Ceni não é muito disso. Ainda assim, agora, um pouco antes dele fechar com o Bahia, já circulavam rumores de que, diante de uma provável queda do Sampaoli, está muito desenhado que mais dia mesmo, todo treinador cai, mas está muito próximo à queda do Sampaoli. Se isso acontecesse assim no período recente, o nome de Rogério Ceni estava na pauta. Vejamos, então, é bem isso. Acho que é uma boa opção. Sinceramente, entre ele e o que saiu, entre Rogério Ceni e Paiva, nem se compara. Nem se compara. Mudemos de assunto. Sigamos em frente, Diego. É isso aí. E essa chegada de Rogério é uma chegada também que ela, assim, ela evoca algumas questões, né? Rogério traz uma comissão técnica cheia, né? Muitos companheiros, como a gente destacou, né? Já dele em outras jornadas. E também houve uma notícia que foi da saída do gerente de futebol, João Paulo Sanches, que estava aqui desde o início de 2022, né? Vindo do Atlético Goianiense na época, e que ele participou da campanha de acesso do Bahia, assim como trabalhando logicamente no extracampo. E ele saiu agora, então, assim, a figura de Rogério traz uma certa aura de centralização de processos, né, que a gente não sabe ao certo se essa saída do gerente já teve a ver também com o desejo de Rogério de ter uma ingerência maior sobre as outras questões relacionadas ao futebol do clube. Isso não dá para afirmar, mas não deixa de ser uma coincidência. Ontem, quando o boato já estava forte do fechamento de Rogério, que esse gerente tenha sido desligado do clube, fez o clube agradecer, como de praxe, aos trabalhos dele, mas liberou ele ontem ainda, e Rogério foi anunciado agora. Ainda teve um boato, porque parecia que o Rogério tinha gente, teve gente que foi esperar Rogério no aeroporto, inclusive, hoje, esperando que Rogério chegasse ainda hoje mais cedo para poder fazer aquela entrevista agoniada no aeroporto, mas não aconteceu. Parece que o Rogério só vem amanhã mesmo e só será apresentado na segunda-feira, isso da segunda-feira já informação oficial do clube, pai. É isso, é isso. Essa coisa acontece e todo mundo sabe que Rogério Ceni ele tem um aspecto centralizador das decisões. Isso é característico dele. Então, o próprio profissional que estava aí, que foi do Atlético Goianiense, pelo menos em termos de expressão, não tem essa presença no futebol brasileiro. Pode ser um emergente, alguma coisa assim, respeito todos os profissionais, até porque não conheço o trabalho dele, até porque o que ele possa ter feito não mostrou destaque no noticiário, mas não posso julgar esse profissional. No entanto, Rogério Ceni não o conhece, muito provavelmente. E Rogério Ceni conhece os que ele está trazendo. Aliás, desse pessoal que estava todo metido aí no futebol, o melhor era o da comissão técnica, treinador de goleiros. Mas falar em treinador de goleiros, um dos maiores goleiros do mundo de todos os tempos, inclusive goleiro artilheiro, aí já fica para segundo plano, hein, Diego? É verdade, nessa posição o Rogério conhece muito, inclusive foi Isso. discípulo do meu ídolo de infância, Zete, né, um outro extraordinário goleiro.
e ficou no gol do Notável. São Paulo, na trajetória absolutamente marcante e muito vitoriosa. Pai, outra coisa que eu Isso. fiz um levantamento aqui, básico, eu vou compartilhar também com os amigos tricolores, foi de algumas questões táticas de Rogério Ceni. Vou colocar para você também aí o esquema que ele usou no Fortaleza. É um esquema que ele usou, replicou em muitos times, que é um esquema parecido com o que o Bahia tem usado nos últimos jogos. O Rogério é um treinador que ele muda de esquema, a depender da situação do adversário, ele não tem muito medo, né, de mudar de esquema, mas ele também tem suas preferências, seus esquemas base. E no Fortaleza ele jogou assim, né, ele jogou numa espécie de 4-2-3-1, como se diz hoje, né, com essa linha de quatro defensores, dois laterais, dois zagueiros normais, um volante mais defensivo que ficava, no caso era Felipe que fazia esse papel, nesse ano do Fortaleza, de 2020, é esse esquema. Juninho, que jogou aqui no Bahia, jogava avançando mais, é um jogador que tem chegada de ataque, tem boa finalização de média distância, cobrava faltas, inclusive, né, no Bahia. E aí à frente ele tinha esse jogador, que é um jogador que eu percebi que nos esquemas dele ele gosta desse jogador, que é a posição de Cauli, ali centralizado, entre linhas, ligando o meio de campo ao ataque, dois pontas abertos e um centroavante. Nos esquemas dele, geralmente tem um centroavante, aquele centroavante o 9 mesmo. No Flamengo, que ele jogava às vezes só com o Gabigol nessa posição, que não era esse 9 de presença física, né, que é o 9 mais de movimentação, mas também um artilheiro, né? E assim eu tenho um esquema dele também aqui no Flamengo, que a gente pode ver que o desenho é um pouco semelhante, né? Ele fez algumas modificações ao longo da sua trajetória no Flamengo, inclusive ele, como tinha problemas na defesa, resolveu puxar o William Arão do meio de campo para a defesa, colocar Diego como volante, Diego Rivas, e ele puxou o Diego para volante, ele puxou o William Arão para a defesa, mas montou, se a gente parar para pensar, um esquema bem parecido, uma espécie de 4-2-3-1 também. No São Paulo, ele muitas vezes jogou também, pela pesquisa que eu fiz, com esse esquema 4-2-3-1, né, jogando sempre com um volante de mais preso, auxiliando os zagueiros na saída de bola, um outro com mais saída, um jogador à frente, que muitas vezes era mais um atacante, outras vezes mais um meia, sempre com jogadores abertos e um centroavante. Só que no São Paulo ele chegou a usar três zagueiros também com muita frequência na segunda metade do Campeonato Brasileiro do ano passado, de 2022. Inclusive ele jogava com Léo Pelé, né, o chamado Léo Pelé, que hoje está no Vasco, como zagueiro pela esquerda. E Léo Pelé se adapta muito bem a esse esquema, porque ele era lateral, virou zagueiro, então ele faz muito bem aquela parte ali, meio zagueiro, meio lateral. E por ser canhoto, joga pelo lado esquerdo do campo, que não é uma coisa assim tão comum, né? Uma coisa que muitas vezes os técnicos procuram e que se esperava que tanto o Raul Gustavo quanto o Vitor Hugo fizessem aqui no Bahia, mas nenhum dos dois acabou se firmando no momento. Então é só para dar uma pincelada, a gente não sabe o que é que o Rogério vai fazer, é um treinador que adapta o time, adapta os esquemas táticos, como eu falei, já usou muitas táticas, mas no geral ele gosta desse formato que tem sido usado pelo Bahia, de dois jogadores assim de volantes, um pouquinho um que avança mais, outro que fica mais ajudando na saída de bola, jogando com dois jogadores extremos, né, dois jogadores de lado, e um jogador que ele, inclusive, muitas vezes coloca um atacante, faz uma espécie de 4-4-2 com dupla de ataque, mas também usa esse meia entre linhas para fazer a ligação do meio de campo para o ataque. É mais ou menos assim que o Rogério Ceni gosta de jogar na sua história como treinador, mas a gente não sabe bem, baseado nas peças que ele terá aqui, o que é que ele vai buscar, né, pai? É o seguinte, é verdade, trouxe bons detalhes importantes. Essa pesquisa que o Diego faz aqui no Farol Tricolor é uma pesquisa riquíssima para a gente que acompanha o futebol, que está mais próximo do dia a dia, e para os próprios amigos e amigas que representam milhares de acessos, milhares de visualizações no nosso canal. Tem um outro detalhe. O Rogério Ceni, quando estava no São Paulo, dessa passagem recente, ele disse que o São Paulo, numa entrevista que eu assisti, na ESPN, quero crer, e não sei se foi um trecho de uma coletiva, ele dizendo que São Paulo passava por uma situação difícil, que não estava podendo contratar, estava vendo o que é que podia fazer. Por exemplo, ele tinha indicado o Everaldo, e o Bahia contratou. O Rogério disse isso. Então, fiquem ligados que a gente que acompanha também procura trazer um diferencial em termos de canal de informação do Tricolor, de canal de comentário do Tricolor, porque a nossa ideia é ter um comentário sobre os acontecimentos, um noticiário comentado do Bahia. Fiquem com essa observação.
Everaldo foi indicado por Rogério Ceni para o São Paulo agora, nesse período que ele estava, e o Bahia contratou o Everaldo antes. Então, sem dúvida nenhuma, essa ideia de Ceni ter um jogador dentro da área é importante. Vocês vão ver que Everaldo dificilmente vai estar saindo para buscar jogo. O jogador, como o Diego mostrou, em dois slides para vocês, em duas imagens, o atacante de Rogério Ceni joga na área. Essa é a diferença. Outro, Tassiano, é um jogador que não atuou sob comando de Rogério Ceni, mas Tassiano enfrentou o São Paulo algumas vezes. Não me lembro se pelo Fortaleza também enfrentou. Não sei nem se na outra passagem jogando pelo Bahia. Eu quero crer que na passagem anterior do Tassiano, antes de voltar ao Grêmio e agora que voltou ao Bahia, Tassiano deve ter enfrentado o Rogério Ceni, talvez jogando contra o Fortaleza. Então, são detalhes que um cara como ele, que é pesquisador, tenha certeza que a essa altura o Rogério Ceni já assistiu umas 2 ou 3 imagens de jogos do Bahia, uns 2 ou 3 compactos por aí. Vamos aguardar. Tenho boa impressão, tenho certeza que melhor do que estava ficará. Tenho certeza sobre isso. Dará para salvar grandes possibilidades. Tomara que sim. Acredito no Bahia mais solto, inclusive. Aquela trava que você percebia, todo mundo percebia, do Bahia. Um Bahia medroso, muitas vezes. Eu acho que isso aí vai ficar muito distante. Tenho quase que certeza, viu, Diego? É isso aí. É isso aí. Vou voltar aqui para a tela principal, parar com os compartilhamentos. Só um destaque interessante, você falou desse jogador centroavante. Na Série B que o Fortaleza foi campeão, o Rogério Ceni era o técnico, e o atacante dele era Gustavo, o Gustagol, que jogou por aqui. Também um jogador muito de área, jogador de muito poucos recursos técnicos, fora do cabeceio, fora da presença de área, da imposição física. Então o Rogério gosta desse perfil. Isso é uma questão que me desagrada um pouco, porque eu não acho nossos centroavantes tão qualificados. Já falamos disso em outras ocasiões. Eu pensaria em jogar sem um centroavante fixo no Bahia. Mas Rogério pode, a partir do esquema que ele implementar, potencializar a função e a atividade dos atacantes. Como você falou, ele tinha interesse também em Everaldo, né? Ele deve ter acompanhado muito Everaldo na época da Chapecoense. Claro. E ele pode também, como acontece com todo treinador, com uma conversa, com um posicionamento diferente, potencializar o desempenho dos atletas que estavam antes sob outro comando. Isso acontece sempre. Mas basicamente é isso, né? Dessa largada aí de Rogério Ceni. Isso. E torcendo, claro, que ele dê certo e traga mais tranquilidade ao Bahia na primeira divisão, com resultados mais contundentes do que os de Renato Paiva, não é isso, pai? Perfeito. Eu quero só fazer um arremate, que há 2 detalhes que nós temos grande expectativa. Um é Rogério Ceni ensinar aos jogadores do Bahia a cobrar falta. Ele que foi um dos grandes artilheiros como goleiro do futebol brasileiro, do futebol mundial, aproveitando muito a bola parada, a falta, e o pênalti também. Mas esse é um detalhe que a gente tem uma grande expectativa. Ele vai ensinar, vai trabalhar, aí, como dizia o outro, vai treinar, vai treinar a cobrança de falta, sabendo cobrar falta. Essa é a diferença. Eu me lembro do velho mestre Didi, Valdir Pereira, grande jogador de meio campo, jogou no Fluminense, jogou no Botafogo, jogou no Real Madrid, o Didi, criador da folha seca, aquela falta que ele cobra, ela vai caindo. Didi estava treinando a seleção do Peru e estava ensinando as jogadas. E os caras do Peru, na Copa de 70, jogavam bola, Jumpitaz, outros caras craques, Cubilhas e tal. Que nada. Ele disse, vou ensinar você. E o cara nada. Pois agora é assim que faz. Pimba, saco, gol, na cobrança. Os caras ficam, faça você. Tenho essa esperança. E a outra é Marcos Felipe, que vem bem no Campeonato Brasileiro, e os outros goleiros do Bahia têm muito a crescer com o Rogério Ceni como treinador. Bons sinais, tenho uma boa expectativa. Para mim, é um tempo promissor em relação àquele tempo nebuloso, aquele tempo de trevas, pelos resultados, pelo momento difícil que o Bahia ainda passa. Tenho uma boa expectativa, viu, Diego? É isso aí.
Vamos lembrar mais uma vez aos amigos que seguem o canal já, que estão acompanhando esse vídeo, de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ativar notificações, curtir, compartilhar, comentar à Isso, vontade, para a gente continuar nesse projeto que está só começando, mas com muita expectativa de ser duradouro e acompanhar o nosso esquadrão nesse momento. Esperamos todos nós que seja de uma retomada de uma boa fase, de conquistas e de isso. títulos. É isso Tomara aí. que sim. Até o próximo vídeo e bora Bahia! Bora, Bahia, até lá.